Biggie, é um prazer imenso ter ali no podcast Pode Bem e seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu. Tudo nas cá, últimos tempos? Tudo nas cá, porque os últimos dias é só cá. Exatamente, Biggie. Mas antes não tem ska, não tem, entre outros, outro caminho, não tem outras músicas. Biggie bem de um zona bastante problemático, mas mesmo assim nunca cai naquele mau influência, assim falando. Bom, nunca pude falar, nunca caia 100%. Houve fases onde foi mais fraco, mas prevalece sempre aquela vontade de ter uma vida melhor e de contribuir positivamente para a sociedade e para a minha família. Já não consigo escapar daquele lado mais obscuro ou pode falar mais negativo. Havia alguém que gosta de liberdade, de certeza, porque até pensava em fazer coisa para ficar. Gosta de ser livre e para além daquilo, gosta de andar com a cabeça levantada. Que era também importante para mim. E estando no trabalho também, a arma ocupa o tempo na fazer outras coisas que é trabalho, né? Não pode falar, a mim foi pai bastante cedo e que a responsabilidade de pai talvez foi o que salvou misturar com o mundo de música, que as horas que me passa no estúdio foi horas que me passa na rua a fazer outras coisas bem ou mal e aquela dá-te uma responsabilidade de ser pai que levanta trabalho e que consigo salvar a minha juventude. Exatamente. E eu tive uns momentos também que você sabe na construção civil. Coisa que eu tira de bom disso, da construção civil, de obra, mas não está falando. Obra. Tem alguém lá na Portugal que está querendo falar, eu trabalho na construção civil. Mano, eu trabalho na obra. Obra dá responsabilidade e fazer de mim um homem. Ou que você seguir um horário e você tem que levantar cedo para cumprir aquele horário, mesmo fazendo algo que você gosta, já você ganha disciplina. E foi na obra que ganha disciplina de fazer constantemente durante um X tempo algo que nunca gostava, mas tinha que fazer para poder sustentar a família, para poder ajudar na casa e que ela tem molde de caráter, dando seu caráter e fica seria um homem. Pode falar assim. E dentro da obra, de certeza, a música te acompanhou? Tio, man. Não estou tinha música na obra, ainda tinha MP3 no bolso. Tem um MP3, Não tem MP3. Minha fone para dentro de t-shirt, sim, depois na orelha, pau, ainda fica lá toda minha som durante o dia inteiro. Às vezes tinha tio patrão que canta curtiba, mas a mim sempre faz questão de, não, se tiver música, canta trabalho também. Sempre fui teimoso também. E na escrita, lá também você escrevia também? Na hora de almoço? Hora de almoço, imagina se também, de ali para lá que dá uma ideia, então escreve. Onde grava, se telefone dava para gravar na altura, então gravava. Então aproveita toda a oportunidade para pôr por escrito aquilo que as ideias que te aparecem para mim. E música boa ali dentro de casa, o pai te toca, né? O pai também batucadeira, assim falando. Exatamente. Vamos conchar. Para conhecer mais de bufão, tem que te investigar, né? Firmeza. Não queria num casa que tinha música. Meus irmãos tudo gostam de música. Ainda lembro-me que o meu irmão no Taçaíba, de onde eu não morava, para no Baba lá no centro de cidade, na altura que está vendendo de CDs. Não estava sempre procurava aquelas novidades, não estava na caminho da OB e meu pai sempre toca, te gosto, todo fim de semana ele toca assim. O primo toca? Não. Eu tentei ensinar uns X vezes, mas nunca tive paciência. Mas gosto de cuidar que a gente tem mais paciência, acho que ainda consegui aprender. Na altura nunca tinha paciência. Mas sabia da batuco, sabia o nome do batuco. Da SAF, da diabetes. E que ela também influenciou para Big Loura que não tem hoje. Man. Sem dúvida nenhuma. Tem as músicas que tem um componente bastante forte, principalmente de batuco. Tem músicas tipo pergunta sem resposta, para quem que tem um ouvido mais fino, aquele coro, quem é que inventa inveja? Quem é que inventa raiva? Quem é que inventa amor? Quem lhe pergunta sem resposta? Sempre ainda põe um ponto agora, ainda põe de maneira que malta está xinte, mas ao mesmo tempo é que sabe a 100% que sei que isso acontece. Não está a chamar também aquela magia na música. Nem sempre é que tem que saber tudo, mas pronto, gosto de contar-nos um segredinho. Exatamente, um segredo. Foi um daqueles primeiros músicas que eu ouvi.
De, foi e letra livre também. Ok. Fã de letra livre. Top, mano. Letra livre tem uma história bastante peculiar também. No fazia na altura era Mico Oscar com o Chapo que fazia letra livre. No grava aquela música, ela fica extraordinária. Uma das maiores músicas que KBA já grava. No entanto, no pé dele. E só sobre a parte daquela música lá. Por isso que fica sobre a parte, fica então. só a parte. Para morrer tinha aquela letra. Rapaz já disse que tinha letra. Champanhe, falei, não, aquela música ali tem que estar sei. Empanha outro beat com o Katana Produções, põe aquela letra. Mas aquela outra versão, acredita a mim, ainda estava muito mais duro. Estava mais duro mesmo. Meu fã daquela música lá, mobile bastante. Quem que é fã de Big Laurel, desde aquele mesmo menino está falando, que gosta no conhecer as músicas, sou fixe. E no sempre uso música acompanhando momentos bons e momentos maus, momentos bons para alegrar mais ainda e momentos maus para dar aquele pull-up e bom, não te acredita também, se você permitir um falar também, não te falar, sem medo, havia um gênio para mim. Oh, obrigado, mano. Havia um gênio para mim, para não aceita humildemente, não é que são aqueles gênios que te considera gênio e não te chega mas acredito que havia um gênio por causa do bus música. Obrigado, mano. Te salva pessoas, que o histórico te conta, mas isso foi capachinho de pena, mas é para motivando que está daquele outro lado. E KBA, naquela altura que começa a KBA? O KBA começa desde anos 90. KBA começa como um grupo de amigos, Mico, Chapo, com Oscar, no mesmo bairro, num bairro que chama Cutelo, e aquele capa de KBA é capa de Cutelo Black Attack. E estúdio de linha Sintra, né? Tudo, nascido e criado lá. E começa por ser um grupo de amigos. Nós era de Cutelo, nós era Black e não tinha atitude. Já não foi Cutelo Black Attack, que os putos pretos lá de bairro é só de crioulo, só cabo-verdianos. Já não tinha vontade de criar uma cultura de nós, de criar uma identidade, um sítio onde a mim pertence. Para nunca pertencer no resto da sociedade. Já não tive que criar nossas próprias maneiras de no convive e de nos estar junto, e de não ter algo em comum, para além daquele cabo-verdianidade, música. E a música sempre foi na primeira pessoa, né? Sempre que está lá na música, aquele personagem lá. Não tenho dificuldade em que conta histórias que presencia ou que vive, e que eu mesmo tenta cantar para próxima cair, mas que eu consigo fugir mesmo que as músicas que canta próxima é 100% para mim, ou de mim para nós, a maior parte é aquele que vive. Um bocadinho egoísta, né? Não fazer música de um ponto de vista um bocado egoísta mesmo. Não fazer para mim, não consumir durante um X tempo. Deixa lá só para maltas. Mas nunca fazer música pensando assim, que ele sabia ser um grande hit. Aquele que maltas crê de mim. Não, gosto de música de trap que está na moda. Não faz aquele que dá no coração. Não estou de uma história, quem gostava para quem contava, que existe. Não está conta a mim, não está ouve, não está consome. Depois, às vezes, não está juntas, uma pequena compilação está lá um a um. Naquele momento ligou, de tanto faz isso, já tem uma compilação grande de músicas, não tem 20 músicas que está pronto para lançar. Não sei também chama um álbum, não sei também entrega. Mas pouco a pouco, primeiro também para singles, mas tem que ter um bocado de estratégia também que por chinga folha, né? Mas eles ficam preparados, isso também é uma coisa diferente. E Cabo Verde, o Concha na 2013, né? Cabo Verde na 2013. É estranho para mim. A primeira vez que vim Cabo Verde, em Capô de Flamão, foi quando eu Cabo Verde. Para mim, bem para tão pouco tempo e bem para algo muito específico. Bem para casamento, minha irmã. Tive ali pouco tempo. Mas a segunda vez que vim Cabo Verde foi em 2013 e foi lá que realmente encontro Cabo Verde. Um espetáculo, E qual é a ideia que você tinha? Sabia, mas o Maíta contava boa história, né? Mas que ideia que você tinha de Cabo Verde? Se não conta na chaveta, né? Não tenho uma ideia completamente errada. Para mim, existe uma grande diferença entre faixa etária na Europa do que ali em Cabo Verde específico, que é o Ninconche. Maior parte da população é de 35 para 19, ou seja, aquele boom de população que está na rua. E lá na Europa nunca tem que ir lá, a maior parte da população já é mais para idoso. Então, só o facto de existir que os dois mundos lá é completamente diferente em termos de energia, de uma que estou maltas na rua e maltas
ali na Cabo Verde está muito mais à frente do que quem pensava, a nível político, a nível cultural, a nível de saber o que se passa na América, o que se passa na França, e que artistas que são na moda, que as coisas lá tudo, malta está super em tune com aquela coisa lá, e é uma juventude que está participa, te organiza eventos desportivos, e está participa no mundo político também, assim. Na Europa, jovens que estão fazendo lá, não te fica sempre à espera para alguma coisa acontecer. E que ela foi de que os meus maiores choques, e mais que sei que pode falar, minha pai com minha mãe é de interior de Ilha de Santiago, e lá onde eu morava era pouco alguém que era imigrante de cidade de praia. Então cidade de praia para mim também foi um choque cultural grande, e para positivo, uma dor mesmo. E que relação que tem com Santana? Tem toda a relação. Lá que está bico de minha gente. Minha mãe é de lá, minha pai é de Picolhão, minha mãe é de Santana. Já queria numa casa onde encontra histórias, encontra nome de tudo famílias, encontra tudo roubeira, tudo casa, tudo zona. Sem tembado, eu já sabia tudo. Minha mãe contava-me tudo, minhas tios, minhas primos, meus irmãos da Chile. Tem uma relação bastante forte e próximo com Santana. Então que foi a música que trazia o Cabo Verde? Foi casamento que o Flávio vinha, né? Foi casamento do meu irmão, mas aquilo conta para mim bem, mas nunca tive tempo de continuar. E segundo volta que nós vinha foi, se não me engano, um baba aquele show que Anselmo dava, né? Você era convidado, né? Exatamente. Segundo vez, responsável foi Alberto Koenig. Ele com o Alexandre Teixeira, com o Jean e G. Naquele tempo era Cockpit. Eles juntam-se tudo, eles trazendo e não fazem um pequeno tour, onde não tive desde Tarrafal, não tive ali na Anselmo Raf, não tive na Cockpit e não tive na Santiago. Foi uma experiência que mudou a minha vida. O foco sempre foi música, Laura. Sempre nunca pensa nada mais que a música. Quando era muito novo, não pensava em outras coisas. Não te desenhava teu, não passava teu horas de desenho. Até que fica bom próprio no desenho. Mas quando descobri música, larga desenho de um vez. Mas também que sabia que profissão que eu podia bem ter como te desenha, né? A oportunidade era pouco, estando num bairro. A mim nunca foi um gajo de pensar na oportunidades. Até na música, quando começo a fazer música, fazer para mim, me apaixona completamente para a música, me vicia, e começo a fazer diariamente aquele jogo de palavras, aquele puzzle, bem com um tema diferente, ou choca, ali assim, será que o mundo joga para aquela perspectiva ali? Deixa-me bem mostrar-nos uma perspectiva diferente que nem os que hoje. Tipo assim. E quando não dá conta era a minha profissão, uau, excelente, basicamente. E fazer para amor, fazer para dinheiro, fazer para amor. Dinheiro também, exatamente. Pode caber, né? Tem o caso de maltas que tem o talento, dá uma sorte também. Sorte existe, e você está no sítio certo, na hora certa, mas tem que se preparar. E a mim estava sempre preparar, mas sempre não se escreve. É que está falando sorte, e aqui preparação está contra com hora certa, uma coisa assim. E destino, tu acredita no destino? A mim é contraditório naquelas coisas lá de destino, com aquelas coisas. Tem horas que não acredita, né? Para montar falei, é impossível que ele que seja escrito, mas que me para ali. Mas tem horas que então de coisas que é tão aleatório que não falando, não, aquele se calhar é um caos, é tudo caótico, e nunca sabe, e nunca pensou o suficiente nisso. E ler, está a ler show? Veriga-se rapper que está a ler show? Gosto de aprender uma coisa diferente, que é audiobook. E agora você está consumindo show, te permitiu fazer outras coisas. Imagina, você está arrumar casa, ou você está dar um toque na cara, ou whatever, você lá com o audiobook, ou você está numa viagem, ao mesmo tempo você está funcional. Para o meu livro, te aprendeu show no mesmo sítio. É bom, né? Se você tem aquele tempo lá. Mas se você tem audiobook, não te aconselho no estúdio. É uma boa estratégia para abrir o mente e para aprender cenas novas. Audiobook. E está sobra tempo para hoje filme, para hoje série? Saber que você assistiu no estúdio, está sobra tempo para isso? Está sobra muito pouco tempo. A mim, já tenho uns 7 anos com a televisão. E o quinta hoje é muito propositado, ou seja, tem um filme específico que em hoje dá aluga aquele filme na internet ou na Netflix e tem. Mas a mim, quando decide ser um produtor de conteúdos, deixa de ser um consumidor de conteúdos. Então consome mais só coisas que têm a ver com melhorar
minha profissão, por exemplo, não consumir tutoriais sobre como que está produzido, mix, master, ou de que é uma maneira mais fácil de abordar certo tema. Não consumir aquilo, mas pensar hoje telejornal, jogo de futebol e aquele outro novela. Nunca te faz aquilo lá. Exatamente. Mas rap crioulo te acompanha sempre. Rap crioulo te acompanha, até para minha brothers que te deixam que acompanha. Ou que esta coisa está mostrando logo, eu aquele novo ali de brother, cuidado, está rico. E gosta, né? Onde é que está é um consumidor. E também você participa de show, porque as pessoas que deviam ganhar um Grêmio de participação. Tem que. Participa de show em que é Success Boca, que foi também um sucesso também. O Rebenta também. Como é que foi a participação lá? Aquela participação lá estava no estúdio. Canto mito, que sei com aquela ideia lá, foi mito. Isso é meio louquidade. Eu sei com aquela ideia lá e George curte de ideia. Depois eles não falam, eu põe um verso nele, eles falam, ele também só participava, não chega na altura no estúdio, escrevi no estúdio mesmo, grava lá, pau, top. Foi fixe. Foi fixe, foi bom. E também o tenho recentemente também que participa naquele grande projeto de LG, Ferro Gaito também. E logo irá pontapé de saída. Me com o Mark Daman. Mas ele era paz, senhor João Direito, que te fica assim. Para mim, eu curti bem de som em geral, não curti show de minha parte, mas nunca sabia era para você. Nunca sabia era para você. Nunca sabia, eu estava com ele no estúdio. Eu mostrei um beat e falei, anda beat. Eu falei, eu põe 8 barras lá, tranquilo, sabe? A mim com o Marco. Não chega na hora, escreve-me por 8 barras, nunca liga mais. Mas sem saber era para você. Até para a música ficava ainda mais doido, não tinha conversa mais coerente. Basicamente, que é uma mistura de letra com freestyle que me fazia na altura. Mas não está dura, não é mesmo? É nossa. Exatamente, espetacular. E o que você fala sobre New School, Old School? O que você fala sobre isso? Você que está preso nisso? Fica de um tempo que te liga muito New School com Old School, mas não está a maneira um bocado. Para montar a está na hora de rapaz, se calhar começa a pensar em fazer música com longevidade, em vez de fazer só músicas para bate. Tudo tem espaço. A mim gosta de fazer músicas para bate, não tem nem patrão, não tem nem Success Boca, gosta de músicas para paródia, mas que músicas que malta está perguntando para eles, músicas que já têm 10 anos, músicas que já têm 7 anos, 8 anos. Ela quinta valoriza a longevidade. E o único conselho que me pode dar é a mídia dura naquele game ali de rap crioulo, e na minha cabeça aquele que põe dura é que as músicas de longevidade e não aquelas músicas que panha durante o verão e depois desaparece. Então, o conselho que querida malta se que começa a gostar, nós continuamos a fazer músicas fixe, de vibe, mas nós tentamos fazer músicas com longevidade. O que quero falar com isso é músicas que te trazem algo demais, que te trazem uma criatividade diferente, que te trazem uma mensagem, que te contam histórias, seja de boa, seja de mundo onde você vive. Mas estão um bocado escasso que esse tipo de música lá. E algo que exatamente tenta trazer também nas próximas músicas que trabalham mais profundo. E rap tuga, você quer que eu obteu ou mas é? Não consumi rap tuga tchau, man. Não consumi rap tuga antes de consumir rap crioulo. Foi rap tuga primeiro, né? Que foi primeiro, mas consumi mais para Martinha mais. No meu tempo que tinha de rap crioulo, eram algumas coisas que estavam de Cabo Verde, com grupos lá no Portugal que eram uns 4 ou 5. E na rap tuga tinha bastante, desde SEM, tinha Valete, tinha e Regula, e vários grupos, Mind the Gap, não consumi show. E na minha próxima álbum também está também com músicas na rap tuga. Por isso então pegas na canela também para mais exata estica show. E rap crioulo está sem representatividade na Palop devido à barreira linguística. Ou que está a falar quem são os melhores dos Palop no rap. Cabo Verde que te aparece, man. Já veio um X tabela que está a fazer, Cabo Verde que te aparece. Não tem que te pôr um stop naquela. Não tem nem branco que está a falar crioulo, né? Aquela agora é de nós. Não tem nem isso. Aquela tem que ter respeito. E racismo? Foi aquele que sente na pele isso? Sendo um preto nascido na terra de branco, assim falar? Mas passa para o racismo quando eu era mais novo. Não te lembra de sair de casa para comprar pão? Na caminho tu tinha alguém na janela, tu chamava, preto. Que esse tipo de coisas lá.
a gente sofre discriminação, polícia, que é coisa normal, né? Mas a mim sempre foi cabeça rixo. E sempre curto daquele desafio lá, gosta daquele desafio lá, gosta de provar que uma música mais que mim. Tipo, bate uma boa mais inteligente que mim. Então, já bem rebenta com bom naquele teste ali de geografia. Bate uma minha por estar ali. Então, já bem criou um movimento mais duro do que de boa, que tudo argenta sair de boa também para de meu. Anca por ir festa. Ok, já bem fazer uma festa que chama Black Attack. A mim sempre foi de que lá. Nunca foi de tentar estar num carro onde alguém que crê. Sempre foi de tentar construir um lugar para receber tudo alguém. Aquela. Exatamente. Yeah. Então, você, ao longo do tempo, você lida com isso? No início era complicado. Quando eu era pequenote, primeira classe, então lembro, estava para a escola, eu pensava, god damn, tipo, para modo que tudo preto que enconche mora ali naquele gueto ali, e tudo branco se mora naqueles prédios ali extraordinários, com passeio tudo limpo, com alcatrão, com elevador na prédio. Nunca eu conseguia compreender, mas pensava que era obrigatório, mas tudo preto tinha que morar lá e tudo branco, era confuso para mim. Mas depois com o tempo, já tinha a ver também com a classe social e com o dinheiro, né? Mbata desmistifica, tem que falar, ok, então se dinheiro tem show no mundo. Então a mim também pode sair daquela condição lá para aquilo. E lá que a mente já liberta. No momento ele estava, mas preto que pode ser rico, né? Que podia sair de lá, tinha que morar lá, aquela mesmo. Exatamente, que ele é um TPC que devia fazer. Como ainda tem pessoas que pensam isso. Claro. Pensa assim, é uma coisa que bastante para fazer um trabalho de casa. É um pensamento que está limitando como cultura para evoluir, principalmente lá fora. Exatamente. E agora, também bife, boca muito de estar nisso. Mas também mandar alguns, né? E às vezes não te dá conta, às vezes alguém está falando, mas nunca te liga. Até o dia, né? Se um dia vem uma coisa forte, não está preparado. Então não queres que venham botar isso ali? Que não combinar assim forte, que tocam, que fala, uau, que ele é uma ameaça à subsistência como Loreta, na existência, aliás, ainda que acontece, mas não está preparado e nunca tem medo. Exatamente. Biquilora na casa. É nóis. E já também você na Cabo Verde para o show também de Creole Kings. Exatamente. Um bocadinho que foi viagem até agora. Bom, viagem para um bocadinho doente. Que se assim eles notam, a voz está um bocadinho crazy. Bem com febre dentro do avião, até chega a Cabo Verde. Mas se man chega ali, lembra com aquela temperatura, sabe, ali de nossa terra, já está mais ou menos, já está melhor. Já está melhor o suficiente para andar show. Então eu te espero para o dia 23, me dá bastante de certeza. Top! Para fazer aquele festa bonito. E Laura, top 5 de rap crioulo? Top 5 de rap crioulo, para mim, né? TWA, Nigga Poison, Submundo, Landim, TWA, Nigga Poison, Submundo, Landim e já. E na Nova Escola? Nova Escola, top 5. O problema é que tem uma nova escola que é a minha idade, que bem parece gosta. Não sei como foi no PCC? Gosto dessa maneira de liberta. Tem uma maneira de fazer música, sábio. Te identifica com isso? Te identifica. Para modo de. Então usa que as metáforas antigas, que as metáforas gosta de uma maneira única. No top 5, man, deixa eu pensar. Gosta de Los. Manca só tudo. Tem Mayo. Ele é rico. Não está a falar por ordem. Não está a falar de que. Não, por isso que está por ordem. Não está a falar de que está a curtir de hoje. Mayo, o gajo é brabo. Tem Los. Quem é mais que pode pôr lá? Que outros rapazes gostam de castanho no school. E esse cara rebenta. Deixa assim. Tem uns rapazes que engobem também. Tem uns rapazes que ficam tomando bife para companheiro. Mas que esse fica só na rap, que era um de Eugênio Lima e outro de que era Dundi. Gajo também era forte, mas uma pessoa das músicas desde já nunca pôde gatear por onde avalia, mas eles era bastante forte.
Acho que tu fica por ali. Nunca se lembra assim demais. Eu fã de boy game também, sei mas eu gosto de boy game. Mas nunca tu põe boy game na New School Base, man. Boy game é peso pesado, mano. Por acaso não tive no show na Paris, espetáculo, pilão de gajo. Espetacular. E eu tenho mais 9 músicas cá, vou fazer um mastios, vou dizer também de fazer emprego sem homenagem, né? Man. É que lá, man, nunca pode esquecer de nós rapacinhos que vêm de condições mais pior condições que não pode imaginar, igual se exata singra no mercado, exata fazer esse queixo, claro que esse é perfeito, mas a mim te imagina se ficava famoso, cuidar que se fica, e se tinha internet, se eu tinha gosto, eu estava lixado comigo. Já tem-se vantagem no mundo do negócio. Tem-se vantagem, mas também tem-se desvantagem, mas tem mais vantagem que desvantagem, não é ver, se usar como ferramenta. Em cima faca, molhado de tudo dos lados. Ou pode usar para cortar fruta, ou pode usar para sapar a cabeça. O que está sabendo que você está fazendo com Para eu estive ali ontem, eu fico tão contente. Como eu gosto de mostrar trabalho, eu fico tão contente. E foi o primeiro alguém que mostra música, né? Mostrar, curta e fala, não, é nós, o que for o clipe não fala, não está lá. Dito e feito, gajo é homem de palavra. Chega ele fala, eu estou na praia, qual é a ideia para filmar para aquele vídeo? Ele fala, tranquilo, fala só hora, está lá. E chega dando tudo power assim, top. Obrigado, prego. É nosso, ska. Teremos nosso sucesso. Talentoso, hein? Talentoso, sim. E Laura, na reta final do nosso podcast, de queria passar o mais show. Eu sou um bocadinho emocionado, Licinho, como eu tenho ali, foi um sonho, profissionalmente falando, um sonho de Neoli. Eu não conto em vários festivais, mas tenho ali perto de mim assim, num podcast. Então, deixa eu fazer uma promessa. É especial. Na altura que o álbum sai, também sinto que 2 horas, não também fala sobre álbum, não também analisa músicas, não também chila ali, me cubo, ti sabe de café, mano. Então prometeu. Então promessa é livre. Promessa é livre, amém. Palavra. E para não despedir ali, queria alguma coisa que eu queria falar? Eu queria desejar boas festas para todo alguém, quem que está em condições espetacular, para que esqueci quem que está em condições menos bons. Gosto de visitar um lugar onde jovens estão lá, em recuperação, tentar fazer a parte, mim, Jorge, Nelson Freitas, e Alberto, e Gada Lomba, Sté, no badala nossa palavra e não deixa lá um prendinho para a paz. Então, palavra que te deixa ali, boxa em boas condições, que precisa passa aquele buffet natalício ali, com passagem de ano na descontra, com esquece de quem que está já no tá curto de longe, mas que tem hipótese de estar na sabe, se mas não está, tenta ajuda. Exatamente, Laura, foi um prazer. Sucesso. Continuação por ano, coisa de bom. E o último tempo também tem estado a usar o bom bep. Já estou na bem, já estou de volta. Gosto de produzir. Minha álbum, mais de metade me que produz, muito mais de metade, e grande parte é boom bap. Por isso não espera, uma malta está curte. Boom bap é extraordinário, bom que produz. Exterminador Implacável, me que produz cá, me que produz e tudo pago. E me que produz aqueles lá. Minhas últimas produções, Big, minha patrão do Times, meu nome produtor. Exatamente. Assim foi o nosso podcast, pode bem, by Mega Force, by energia que tu tens, ali com o nosso convidado, Big Laura na casa.